Olá, paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, sua casa, sua família. Estamos aqui prosseguindo a série, né, sobre os hospitais, né, mundo espiritual, guerras espirituais, né, dentro dos hospitais, como eu já falei aí, né, na parte um, né, e eu espero que você que ainda não assistiu, vai lá, assista para você pegar aí a sequência, entendeu? Dessa série aí, do que Deus faz dentro dos hospitais. E eu quero enfatizar mais a parte espiritual das trevas, porque nós precisamos orar pelos hospitais, entendeu? Nós precisamos pedir a Deus pelos hospitais, pelas pessoas hospitalizadas, pelas pessoas que estão ali internadas. No início dessa série eu já falei, né, sobre os médicos, sobre as pessoas que chegam ali também com um tipo de enfermidade e acaba falecendo com outro tipo de enfermidade. Expliquei tudo ali, então se você pegar lá a parte um, você vai entender muito bem algumas coisas que eu vou continuar dizendo aqui, que eu não vou precisar detalhar tanto, tá bom? Que Deus venha continuar abençoando a tua vida, que Deus venha continuar abençoando a sua casa, que Deus venha continuar abençoando a sua família, amém? A gente sabe que o mundo espiritual das trevas, ele existe, né? Mas isso é para quem crê, né? Para quem é espiritual, para quem tem Jesus, para quem conhece, né, o agir de Deus, para quem é liberto pelo Espírito Santo, né? Porque o homem material, o homem deste mundo que só crê nas coisas que vê, né? Só crê nas coisas que pode tocar, não é verdade? Ele não vai acreditar muitas vezes em coisas que são faladas por crentes, por pessoas que passam por situações terríveis no mundo espiritual das trevas, que Deus permite, né? Mas no final, o nosso Deus dá vitória, né? A gente sabe que existem coisas que são escondidas, né, para o homem carnal, mas são reveladas para o espiritual. E graças a Deus nós somos espirituais, nós buscamos a presença do Senhor, né? Você sabe de que maneira eu tô dizendo espiritual? Você sabe de que maneira eu tô explicando aí, tentando falar para você de que maneira que nós somos espirituais? Porque nós temos pacto, nós temos contato, nós temos comunhão com Deus, né? E nós sabemos que o nosso Deus, ele guerreia as nossas guerras, peleja as nossas pelejas, e a gente sabe que muitas das vezes dentro de hospitais não é diferente. O nosso Deus sempre nos dando vitória, sempre nos abençoando, sempre agindo, sempre movendo por nós. Então, olha só, eu já contei aí a primeira parte, né, do que aconteceu comigo quando eu tive aquela hemorragia intensa. Agora, eu quero contar para você aqui, eu já tive 4 infartos, tá? Já tive 4 infartos e infartos mesmo para morte. Tá? Então, o meu Deus, ele me livrou de todos os infartos que eu tive, todos os 4. O meu Deus me curou mesmo. O meu Deus interviu. Ele entrou e fez assim uma cura extraordinária, uma coisa tremenda. Deus fez ali na hora, maravilhosa, porque o nosso Deus é fiel, ele tem poder para todas as coisas, tá? Para você que ainda não viu ainda a primeira parte dessa série, você vai lá na parte um e você vai entender como os demônios trabalham em hospitais, UPAs, né, prontos socorros. Você vai entender aí essa área aí e vai passar a orar mais pelos hospitalizados, vai passar a orar mais pelos médicos, vai passar a orar mais por todos os profissionais da saúde, vai passar a orar mais para que Deus venha trabalhar dentro desses locais, amém? Então, eu me lembro que eu estava na igreja, eu posso dizer assim, né, que foi um infarto acometido também por não sei se foi um princípio de derrame cerebral, eu não sei explicar, porque eu estava fora de mim quando eu fui socorrida, né? Eu estava meio fora de mim. Eu me lembro que eu estava na igreja
De repente, eu comecei a sentir uma dor muito forte por aqui, né? E tomava também as costas e eu ignorei. Ignorei, deixei para lá. Falei, isso aí não é nada demais não. Chegar em casa eu tomo um remédio e eu vou melhorar. Mas aquilo começou a comprimir, parecia que estava apertando o meu peito, parecia que estava apertando essa área todinha aqui, parecia que estava esmagando. E as costas, aquilo parecia que estava pegando fogo. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Só que eu já tinha sentido esse mal 3 vezes há anos atrás, né? Há anos atrás eu senti também a mesma coisa e constatou infarto. Quando eu cheguei no hospital em épocas diferentes, então constatou infarto ali. E eu me lembro que aquela dor e aquele sufocamento começou a tomar conta de mim e parecia que estava tudo esmagando por dentro e eu comecei a cair. E meu esposo, né, a pessoa veio me socorrer e me levaram para o hospital. E eu me lembro que ao chegar ali, eu já estava sentindo também uma parte da minha cabeça totalmente adormecida. Totalmente adormecida. E os meus dedos começaram a atrofiar, todos eles, assim, mas só o meu lado esquerdo. Começaram a atrofiar e eu comecei a sentir umas pontadas, né? Umas pontadas que parecia que tinha alguém assim, espetando esse lado da minha cabeça. E a minha boca começou a entortar. Começou a vir totalmente assim para o lado, e esse lado aqui começou a sumir. Eu não sentia mais o meu lado esquerdo, né? Então, eu comecei a sentir, assim que eu entrei naquele hospital, na sala de emergência, assim que a doutora veio, né, para ver o que estava acontecendo comigo, eu não conseguia falar, porque a boca já estava entortando, os olhos já estavam, um olho já estava diminuindo, né, fechando, e eu naquele desespero, eu pensei, meu Deus, eu vou morrer. O que está acontecendo? Eu vou morrer, porque além dessa dor, que graças a Deus, quando eu cheguei no hospital, ela já não estava mais tão forte, né, nessa área aqui toda, mas em compensação atacou a cabeça, né? A minha cabeça ficou totalmente adormecida, parecia que estava desse tamanho, esse lado aqui totalmente dormente, o olho diminuindo, a boca vindo para cá, e os braços, né, atrofiando os dedos, né, os dedos atrofiando desse lado esquerdo. A perna começou a envergar, os pés também começou a entortar, os dedos também dos pés. E eu pensando comigo, eu vou morrer. Eu vou morrer. Então ali eu pensei comigo, né? Eu tô tendo um derrame. Primeiro eu tive um infarto, agora estou tendo um derrame. Deus, eu sabia que o Senhor estava no controle da situação. Já viu quando você passa por uma situação difícil, mas você sabe que você vai sair dessa situação? Então era assim que estava acontecendo comigo. Eu estava passando por aquilo ali, mas eu sabia que eu ia sair daquela situação. Eu sabia que não ia ficar assim. Eu sabia que Deus ia me dar um livramento. Aí o que aconteceu? Eles me levaram, né, para aquela sala ali, para aquela doutora me atender. De repente eu vejo vindo atrás de mim um homem magro, todo vestido de terno branco, né, e muito bem alinhado. E ele segurava uma coroa de morte, essas coroas de flores, E ele veio andando atrás, me botaram numa cadeira de roda e foram me levando para a sala da doutora, e aquele homem veio atrás, e meu esposo ali empurrando ajudando, né, levar, né, aquela cadeira, aquele homem veio atrás, e eu olho para trás e eu não vejo ninguém. Mas e ali, né? A minha memória, a minha mente, ela estava ativa, porém meu corpo estava bombardeado, minha cabeça estava bombardeada, mas a minha memória estava ativa. Eu sabia de tudo que estava acontecendo ali naquele momento. E eu me lembro que quando eu olhava assim para trás para ver,
aquele homem, eu não conseguia ver, mas quando eu, né, de olhos fechados ali sendo socorrida, eu via aquele homem ali em revelação. Quando eu entrei na sala, quando me colocaram ali na sala da doutora, e ela começou a puxar assunto comigo, dona Andréia, o que aconteceu? A senhora se aborreceu? Alguém aborreceu a senhora? E eu só fazia com a cabeça que não, e eu dizia, não, ninguém aborreceu, ninguém, tentando explicar que ninguém havia me aborrecido, mas eu estava ali naquela situação. Parece que ela olhou para o meu esposo, e pelo que eu ouvi, ela disse que eu estava tendo um princípio de derrame, né, um AVC. Ali, de repente, eu me lembro que começaram, né, já preparar tudo para fazer aplicações, para começar a me socorrer, para começar... Enquanto ela estava ali tentando me manter acordada, eu me lembro que eu olho para a porta. Quando eu olho para a porta, aquele homem vem, né, aquele homem alto, magro, bem vestido, todo vestido de branco, ele veio e ficou do meu lado. Não era um anjo de Deus, não era um anjo de Deus. Ele estava com um terno todo branco, tipo aqueles blaze, né? Que antigamente se usava, aqueles blaze transpassado de 4 botões, dourado, muito bonito. E ele ali em pé ficou do meu lado, em pé ali. E eu querendo falar com meu esposo que tinha um demônio ali, com uma coroa de morte, que é essas coroas de flores, né, que leva para o cemitério, né? E eu queria dizer, mas eu não conseguia, porque a boca tinha totalmente entortado para o lado. De repente, eu me lembro que eu olhava para o meu esposo e a doutora conversando comigo. Quando eu saí da sala dela já para ir para a emergência, para começar a ser medicada, eu me lembro que aquele homem com aquela coroa, ele veio atrás. Ele veio atrás de mim. De repente, chega no corredor, ele deixa a coroa fica flutuando no corredor, ele vem sem a coroa e fica do meu lado. E eu comecei, né, tentando conversar, meu esposo tentando conversar comigo, eu ali já toda torta, né, desse lado de cá, vem a enfermeira. Quando a enfermeira chega, Deus começa a me usar, me dando revelações para a vida da enfermeira, coisas que a enfermeira estava passando, algumas dificuldades, algumas guerras, e Deus começou a me usar naquele estado que eu estava. Deus começou a me usar para aquela enfermeira. E eu comecei, né, a entregar ali tudo que Deus estava mandando, as revelações com ela, que Deus estava me dando, com as coisas que estavam acontecendo na vida dela. Eu comecei a entregar tudo que Deus estava... E aquilo ali começou conforme eu comecei a falar o que Deus estava mandando eu falar para aquela enfermeira, né, que aquela enfermeira estava assim numa situação muito difícil e ela estava assim também numa situação de desânimo da vida, desânimo da própria vida. E eu comecei, né, já estava frustrada com muitas coisas e Deus começou a me dar detalhes do que estava acontecendo com ela. A graça do Senhor veio sobre mim e eu comecei a falar. E aquele ser em pé ali do meu lado, e aquela coroa flutuando no corredor, parada ali na entrada ali entre o corredor e a sala de emergência. E ela fazendo ali as aplicações, ela começou a confirmar, realmente está passando isso, realmente. Aí ela começou a se abrir comigo e conforme eu comecei a falar com ela e aplicando coisas aqui, soro com medicamento aqui e vai, aplica, e ela está fazendo o trabalho dela, mas ali ela começou a chorar e eu falando que Deus estava mandando para ela e eu falei para ela, você tem que buscar o Senhor, você tem que voltar, você tem que buscar na igreja, você tem que voltar a fazer comunhão com Deus, ter uma comunhão com Deus. E ela foi confirmando também, né, as coisas que Deus tinha mandado falar para ela. Eu não preciso falar aqui, né, porque era particular. E eu me lembro ali que ela recebendo aquelas revelações que Deus estava me dando, né, sobre o que estava acontecendo na vida dela e o que Deus ia fazer, né, o que Deus estava prometendo fazer por ela. Eu me lembro que ali eu comecei a passar para ela aquilo ali e eu não liguei para aquele ser que estava do meu lado, não. Eu sabia que Satanás estava ali, mas eu não liguei porque eu sabia também que a glória de Deus estava agindo naquele lugar, o poder de Deus estava agindo naquele lugar. Satanás, ele não perde oportunidade, não é verdade? Para tentar fazer alguma coisa contra nós, mas nós estamos debaixo das asas de Deus, nós estamos guardados
guardado pelo poder de Deus, na manifestação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É isso que nós vivemos. Então ele que fique para lá. E eu pensei comigo, não quero nem saber desse ser, desse demônio que está aqui em pé, tentando, né? Espírito de morte, espírito de desgraça. Ele já está detido, repreendido, derrotado, em nome de Jesus, envergonhado. E eu continuei falando ali com aquela moça, o meu corpo começou a melhorar. Meu corpo começou a melhorar, eu comecei a melhorar, e ali, né, os medicamentos ainda nem tinham sido aplicados, ali não tinha nem o quê? Nem 30 minutos de aplicação de medicamentos, e eu já comecei a melhorar, Quando eu comecei a falar tudo que Deus estava mandando falar para aquela moça, para aquela enfermeira, o meu corpo começou a voltar, né? E eu me lembro que elas me manteram ali por mais ou menos umas 2 horas, e quando eu fui liberada para voltar para casa, eu me lembro que o Senhor tinha me falado que tinha cortado um laço, né, de derrame cerebral, de AVC, e tinha cortado um laço de infarto contra a minha vida, né? E ali o Senhor me deu vitória. Quando eu saio daquela maca para pegar ali aquele corredor para ir embora para casa, eu me lembro que ao pisar naquele corredor ali daquele hospital, onde tinha aquela coroa, né, de flores flutuando, aquela coroa de morte, ele já tinha ido embora, aquele demônio já tinha desaparecido dali, né? No momento em que eu fiquei ali quase essas 2 horas, ele saiu, mas o Senhor falou para mim que estava havendo uma guerra no mundo espiritual. Só que eu não entendi, né? Eu falei, amém. Se está havendo essa guerra aí, eu tenho certeza que é por minha causa aqui. Né? Eu estou aqui, eu estou buscando a Deus também, estou ligada, e eu creio que Deus está fazendo alguma coisa no mundo espiritual. Deus está detendo as ações do inferno. E eu me lembro que ao entrar naquele corredor para ir embora para casa, aquele corredor do hospital, ele levava à porta principal de saída, né? Então, quando eu pego aquele corredor ali, eu vejo assim, a olho nu, só que ninguém estava vendo, só eu. Eu vi todas aquelas flores estraçalhadas no chão, aquilo tudo destroçado no chão, aquela bagunça de pétalas, aquela bagunça de flores amassadas, destroçadas, estraçalhadas, aquilo tudo derrotado, aquela coroa foi picada. Aí eu perguntei para Deus, né, em pensamento, o que aconteceu aqui? Aí o Senhor falou assim, dei grande livramento essa noite. Então aquele livramento não foi só para mim, aquele livramento foi para outras pessoas também que estavam ali naquela emergência. E Deus, através da sua misericórdia, me usou para a moça que estava ali precisando, porque aquela moça ia fazer uma desgraça, uma destruição com a própria vida. E Deus me levou ali para aquilo. Aí você pode pensar, né? Mas que Deus é esse, né? Que faz alguém ter uma enfermidade, né? Para entregar alguma coisa para alguém. Não é Deus que faz ter. Simplesmente, né, a minha pressão, o meu corpo reagiu mal mesmo, eu não estava bem, né? E o nosso Deus, ele trabalha de várias maneiras, né? Ele entrou, ele interviu a ação de morte ou de paralisia que estava agindo contra o meu corpo, me deu vitória e ainda trabalhou naquela noite ali na vida de pessoas, principalmente na vida daquela jovem. Aquela jovem depois começou a ir aos cultos, começou a ouvir a palavra de Deus, né? Aqueles pensamentos que estavam na mente dela também saíram, aquilo que ela estava passando também o Senhor entrou com providências e deu vitória, e é assim que Deus faz, tá? Então aí você continua seguindo aí conosco essa série, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre causas que acontecem, né, dentro de hospitais, através do mundo espiritual das trevas e o que Deus faz, né? Você continua seguindo aí com a gente, Deus vai te dar vitória, Deus vai agir, Deus vai trabalhar também na tua vida. Ore pelos hospitalizados, busque a Deus para que Deus venha dar vitória completa, amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando você e sua vida, sua família, em nome de Jesus.